A gravação iniciar. Pronto. Aí. A gravação começou. Beleza, pessoal? Vamos lá. Nós tínhamos parado nesse slide aqui, que fala sobre manutenção corretiva. Certo? Nós já tínhamos falado sobre manutenção detectiva, produtiva total, e aí nós chegamos na manutenção corretiva. Ok? Pessoal, então, a manutenção corretiva tem como objetivo a localização e reparação de anomalias, defeitos e quebras propriamente ditas, em equipamentos que operam em regime de trabalho contínuo. Este procedimento tem como alvo principal a correção imediata de um defeito, a fim de retomar o mais rápido possível as atividades produtivas do equipamento qual foi submetido à quebra. Neste caso, o principal objetivo é o tempo de retomada das ações ser o mais rápido possível e a correção deste ser feita na melhor forma, a fim de evitar uma nova quebra, e ainda com o menor custo de mão de obra e material possível. Okay? Essa correção pode ser dada de forma emergencial ou de forma programada. Corretiva emergencial. O equipamento parou de funcionar e necessita prontamente de retomar suas atividades. Manutenção corretiva programada. Um acessório de um equipamento quebrou e a sua troca será programada para uma data futura. Okay? Não confundir manutenção corretiva com quebra-galho, né? Então tem lá um equipamento com defeito e o cara vem e fala, será que um calço resolve o problema? Será que se eu amarrar uma corda, um arame aqui, resolve o problema? Então isso não é manutenção corretiva, isso é quebra-galho. Quebra-galho, ele vai quebrar de novo e vai dar problema de novo. Tá ok? Imagina que isso daí é o que mais deve ter aí, ó, hoje em dia. Exatamente. Tem muitas empresas que elas preferem trabalhar com manutenção corretiva do que trabalhar com manutenção preventiva, preditiva e tal. Essas aí. Eu digo quebra-galho, né, também. O quebra-galho é um problema. Eu já vi empresa que, se tirar a fita Durex, não funciona mais nada. Né? Tirou a fita Durex, acabou a empresa. Tudo está amarrado com Durex, tudo. Então, tem coisas que não dá para ser feita. Agora, de repente, falta 2 peças lá para fazer e você vai parar. Então, daí sim, você faz lá, puxa com uma alavanca, segura lá até terminar e pronto. Aí você já para e vai fazer um serviço. Aí até é aceitável. Por quê? Vocês vão ver depois que a manutenção, ela tem que trabalhar junto com a produção. A produção, ela tem as entregas para serem feitas. Tem, às vezes, caminhão parado esperando carregar para poder embarcar, e às vezes é longe a entrega, né? Tem prazo para entregar tudo isso aí. Então, a manutenção corretiva, ela tem que existir, não tem como substituir a manutenção corretiva, ela tem que existir, mas ela tem que ter os seus critérios, né? De que se eu tiver que fazer um quebra-galho, né, eu vou fazer para terminar a produção. Mas isso que não seja definitivo para sempre, né? Como muita gente faz. Vai lá e faz um quebra-galho para terminar a produção, ou porque naquele dia está com muita produção, né? Amarra uma fita lá e essa fita fica anos e anos e anos e anos. Então, isso não pode. Manutenção corretiva. Espera-se equipamento apresentar defeito, para então realizar reparo. A manutenção corretiva é pouco eficaz, age somente após a quebra inesperada. Na manutenção corretiva se faz reparo não planejado, parada não planejada, parada antecipada. Desencadeia perda de produtividade, disponibilidade imediata de pessoal, ou seja, eu tenho que ter alguém já de imediato para poder fazer aquele serviço. Né?
serviços especiais, né? Técnicos experientes e especializados. Então, às vezes, eu tenho que ter... um exemplo que aconteceu comigo, né? A máquina queimou um CLP, e aí tinha que mandar vir um CLP lá da PQP, ia demorar muito tempo. Daí o que a gente fez? Trocou o CLP, aí eu chamei uma pessoa capaz de fazer o programa, ele veio, fez o programa e a máquina voltou a rodar com 2 dias de serviço, né? Mas é um caso. Tem máquinas que não dá para você simplesmente fazer um programa, porque ela tem inúmeras particularidades que a gente não conhece, né? Desconhece algumas travas, né, interna, e aí a gente vai deixar, e aí a máquina pode ocasionar um acidente, uma quebra, enfim, né? Outra situação também é que na outra empresa o CLP zerou, acabou, né? Daí eu descobri um cara em São Paulo que tinha o programa da máquina, que tinha uma máquina trabalhando, ele puxou o programa para mim, aí eu não consegui colocar porque precisava de um programa específico. Aí esse cara tinha o programa, aí ele veio até aqui em Rolândia, né? E aí ele passou o programa para o equipamento. Ficou 3, 4 dias parado. Mas se a gente esperasse a fábrica, primeiro que a fábrica já tinha até fechado. E aí a gente iria ficar com o negócio parado, ia ter que trocar de máquina, né? Então, por isso que a manutenção corretiva precisa de serviços especiais, técnicos experientes e especializados, né? Imediata disponibilidade de peças, né? Por quê? Porque se a máquina quebrou, tem que ter a peça no almoxarifado, ou na manutenção, ou a bate-pronto, né? Então, eu não posso ficar esperando, por exemplo, uma peça vir de São Paulo. Alto custo do serviço de reparo. Serviços surpresa emergenciais atrapalham o cronograma dos serviços planejados. Ou seja, a produção planejou produzir, sei lá, 30 toneladas de produto. Aí, durante a semana, quebrou 3 máquinas. Ela só produziu 26 toneladas. Quer dizer, 4 toneladas ficou no prejuízo, né? Depende do produto aí, é um prejuízo bem grande. Ok? Então, os objetivos esperados de uma manutenção corretiva, né? Tempo de execução do serviço o menor possível. Ou seja, eu vou ali trocar um rolamento e acabou, a máquina tem que voltar a funcionar, né? Qualidade na prestação do serviço corretivo, ou seja, eu tenho que trocar o rolamento e esse rolamento tem que garantir o funcionamento da máquina. Efeito do meio ambiente. Eu não posso, por exemplo, fazer lá, como eu já vi em algumas indústrias, né? Tinha vazamento de óleo, o cara pegou, colocou uma mangueira, colocou uma bacia, aí nessa bacia ele colocou a mangueira, o óleo pingava ali naquela bacia e escorria lá para fora, né? Aqui dentro ninguém vai cair, só que lá fora ficava minando o óleo lá, né? Redução de custos de materiais aplicados, redução de custos de mão de obra, estender a intervenção para uma manutenção preventiva. Então, faz-se um reparo emergencial e aí já se programa uma manutenção preventiva. É claro, pessoal, que é muito difícil conseguir isso aí tudo de uma manutenção corretiva. Para conseguir isso daí tudo, redução de custos, né, de materiais, de mão de obra, né, a empresa tem que estar muito bem estruturada. Tem que ter um almoxarifado, né, farto de peças, né, tem que ter histórico de manutenção de todas as máquinas, né, quebrou o redutor lá. Eu tenho que ter o histórico daquele redutor para saber quais foram os retentores, quais foram os rolamentos que eu troquei da última vez, e eu já vou lá no almoxarifado e já peço. Se não tiver, o almoxarifado já providencia. O que não pode é você desmontar, né, toda vez, e aí, a hora que desmontou, você vai ver o rolamento que é para você poder correr atrás, né? Isso não pode. Vamos falar um pouquinho de manutenção ocasional. A manutenção ocasional é a forma mais abrangente e menos expressiva da manutenção não planejada. A manutenção corretiva também, tá? Pois, para efetuá-la, não é necessário um controle preciso, nem mesmo uma coleta e manipulação de registro de manutenção.
A manutenção ocasional é a manutenção efetuada em um determinado equipamento quando estiver em uma parada, entre turnos ou repouso, stand-by, por falta de material, por falta de energia elétrica, por erro de setup, enfim, né? E aproveita-se para efetuar pequenos reparos ou modificações, seja elas para melhora de performance e pequenos ajustes. Nesse processo, devemos encará-lo como uma ação de simples execução e não como uma preventiva, né? Na verdade, a manutenção ocasional é uma corretiva. Eu faço muito isso na empresa onde eu trabalho. A gente utiliza o horário de almoço do pessoal. Então, quando tem pequenos reparos que eu consigo fazer durante uma hora, né, eu levo o mecânico lá, ou às vezes eu mesmo vou lá fazer a manutenção, ou vai toda a equipe de manutenção no equipamento, e a gente faz uma manutenção, né, rápida. Então, às vezes, a troca de motor, né, o motor está com barulho, ou um rolamento. Então, o que dá para fazer na hora do almoço, né, ou da janta, então a gente usa esses horários para fazer essa manutenção ocasional. E não deixa de ser uma manutenção corretiva, tá, pessoal? Não deixa de ser. Apesar da similaridade com a preventiva, ela não tem qualquer estudo ou indicação de fabricante, norma ou procedimento, né? Ela é uma manutenção corretiva mesmo. Então, agora aqui a gente tem um gráfico, ó. Então, manutenção corretiva, né? A tendência é as ocorrências, com o passar do tempo, irem aumentando, né? E o custo ficando cada vez mais elevado. Quando a gente faz uma preventiva, ela inicia-se com um custo mais elevado e ela vem diminuindo o seu custo, tá? E quando ela é uma manutenção preditiva, ela começa com um custo muito mais elevado e aí ela tende a se equilibrar, né, num patamar bem baixo. Então, por isso que muitas empresas não gostam da manutenção preditiva. Porque, para início, o cara tem que gastar muita coisa. Porque, muitas vezes, os equipamentos estão deteriorados, estão precários, e não adianta você fazer uma preditiva em equipamento precário. Você tem que ir restaurando o equipamento, ir restaurando, né? Se você não tiver essa pegada aí de restaurando os equipamentos, eles vão ficar cada vez mais na manutenção corretiva, né? Um fato que eu posso citar para vocês, eu tinha uma máquina que ela tinha um painel elétrico que estava, o Deus nos acuda lá. Então, ela não tinha mais relé térmico, ela estava queimando 2, 3 motor por mês. Aí eu pedi todos os componentes elétricos dela, fizemos um painel novo, e aí nós fomos lá e trocamos esse painel. Então, agora, quando o motor ele sobe a corrente, ele desarma, né, por sobrecorrente. Ele não vai até queimar. Ele desarma por sobrecorrente. Por quê? Porque, às vezes, o operador ele não está nem aí. Ele está botando pressão na máquina, né, para trabalhar mais rápido, para fazer melhor. Só que a máquina tem um limite aceitável, né? A máquina ela foi projetada para trabalhar com uma certa força, né? Não adianta você pegar um motor que tem um torque lá de 35 newtons por metro quadrado, por metro, 35 newtons por metro, né? E você querer trabalhar com ele com 40 newtons por metro linear. Então, isso não vai dar certo, porque o motor vai esquentar e ele vai entrar, né, em sobrecorrente e aí vai vir a desarmar. Ok? Então, vamos tirar esse triângulo aí, né? Então, corretiva. Quanto maior a corretiva, maior custo, né, em relação proporcional. Preventiva. Quanto maior a ocorrência, menos custo, até um estágio de estabilidade. Toques, paradas programadas, enfim, né? E a preditiva, inicialmente um custo elevado, por questão de investimentos. E a tendência é quanto maior a ocorrência, menor o custo. A ação é dada na hora e no ponto certo. Então, a manutenção preditiva, ela chega lá na máquina, no equipamento, e ela chega na hora certa, no tempo certo. É muito difícil trabalhar com a manutenção preditiva em empresa que não entende esse conceito. Aí você vai querer fazer, né, a manutenção preditiva, o cara fala, não, mas vai ficar muito caro. Só troca aí o rolamento aí. Não, mancal não precisa trocar, não. Troca só o rolamento e deixa para autorar. Aí você fica trocando o rolamento 5, 10, 15, 20 vezes. Então, vamos tirar aquele triângulo ali, ó. Nós temos, né,
Preventiva, preditiva e corretiva. Olha lá. Essa é a relação correta. Se for em mim, errou. Essa é a relação correta que uma empresa deve adotar, né? Preventiva, né? Ser a maior das manutenções, preditiva, a segunda maior, e corretiva, somente o necessário, né? Sem extrapolar. Então, corretiva, somente o necessário. Ok? Tem alguém jogando hoje? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um balanço das manutenções, né? Em primeiro plano, o maior lado, a base, a manutenção preventiva. Logo, a preventiva deve estar em maior escala para a manutenção. Sua aplicação é total. Em segundo plano, sequencialmente, manutenção preditiva. Logo, esse tipo de manutenção mais refinada deve estar principalmente para os equipamentos críticos da planta. Então, aquele equipamento que não pode parar, né? Então, esse tem que ter uma manutenção preditiva. Tem que fazer uma análise de óleo, fazer uma análise de vibração, a termografia, depende, né? Daquele monte de dados, né, tecnológicos que a gente faz dentro da manutenção preditiva. E em terceiro e último plano, a manutenção corretiva, né? Representado que em pequena escala e em casos especiais, essa manutenção também tem a sua aplicabilidade, né? Tem alguns casos que a manutenção corretiva chega a zero, né? Eu trabalhei em uma empresa que nós fazíamos um projeto por equipamento. E aí, num determinado equipamento, nós trouxemos a manutenção corretiva a zero. Então, ficou só a preventiva e bem pouquinho de preditiva, né? Então, a gente fazia preditiva nos pontos críticos da máquina. E corretiva a gente já não estava fazendo mais, né? Então, nós ficamos trabalhando basicamente um ano e meio, sem manutenção corretiva nenhuma, o que é, né, um bom sinal. Sinal que a manutenção preditiva e preventiva estava dando efeito, né? Estava surtindo efeito. Vamos ver agora algumas terminologias de manutenção. A existência de divergências no estabelecimento das fronteiras entre manutenção preventiva e corretiva é fundamental para o desenvolvimento do controle de manutenção, para que cada empresa faça a opção por uma terminologia adequada, de preferência igual à usada pela maioria das indústrias do mesmo ramo, que seja divulgada internamente e seja criada dificuldades a mudanças, né? A fim de evitar deterioração do sistema. Então, o que é criar dificuldades de mudança? Porque é mais fácil para a equipe de manutenção fazer só a manutenção corretiva. É muito mais fácil. Mas a empresa tem que exigir que a manutenção seja feita da maneira correta. Como subsídio, relacionamos terminologia recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, vamos lá. O que é manutenção, né? Manutenção são todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado, de modo a poder permanecer de acordo com uma condição especificada. Então, a manutenção não é aquele negócio de quebra, conserta. A manutenção não é consertação, nunca foi. A manutenção, né, são ações para que um item seja conservado ou restaurado, né? E defeito. O que é defeito? Defeito é ocorrência no equipamento que não impede seu funcionamento. Todavia, pode, a curto ou longo prazo, acarretar sua indisponibilidade. Então, por exemplo, um motor. Ele tem uma vibração lá e tal, está subindo a corrente, enfim. É um defeito. E isso vai vir a ocasionar uma falha, né? E a falha para o equipamento. Então, a gente tem que trabalhar, né, antes desse defeito virar uma falha. Então, como, né, eu acabei de falar, falha
são ocorrências nos equipamentos que impedem seu funcionamento. Ok? Tudo certo até aí, pessoal? O som tá ok? A imagem tá ok? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Certo. Vamos lá. Vamos ver se segunda-feira a gente... Segunda não, terça, né? Vamos ver se terça-feira a gente pode voltar com a... Não, segunda mesmo, né? Segunda-feira. Segunda-feira a gente pode voltar com a aula presencial. Vamos ver. Sei não. Manutenção corretiva. É aquela responsável pela restauração de um equipamento com falha, né? Então, a manutenção corretiva é uma restauração também, mas ela ocorre num equipamento que parou. Então, manutenção corretiva é aquela responsável pela restauração de um equipamento com falha. Beleza? Vamos lá. Manutenção preventiva. É aquela responsável pela continuidade do serviço do equipamento, englobando inspeções sistemáticas de acompanhamento de suas condições operativas, ajustes, conservação e eliminação de defeitos. Então, veja bem, a manutenção preventiva, né? Quando a gente trabalha com manutenção preventiva, a gente pode fazer assim. Onde eu trabalhava, essa empresa que a gente ficou mais de 1 ano e meio sem ter manutenção corretiva, funcionava assim. O operador, o mecânico, o eletricista, né, o encarregado, todos eles, a gente ia lá e ajustava, né, aliás, anotava todos os defeitos que a máquina vinha apresentando. Ó, estou escutando um barulho na máquina. Ia lá, tinha um caderno onde a gente colocava lá o defeito, né? Então, com um prazo determinado, né, a gente parava o equipamento para fazer a manutenção preventiva e preditiva. Então, o que a gente fazia? A gente programava uma parada de 2 horas, de 8 horas, depende do que precisava fazer, depende dos defeitos que tinha. Então, a gente sentava com toda a equipe de manutenção, pegava todas as fichas, né, que estavam anotadas no caderno, e lá a gente levantava tudo que precisava ser feito. Então, a gente falava, olha, aqui eu vou precisar de 2 horas. Produção, quando que a gente pode parar por 2 horas? Então, a produção, ela ia ver no seu cronograma quando que ela podia parar, né? Então, é um tempo que ele é reservado para manutenção, mas ele é programado. Ele não pode ser doido, né? Ó, produção, amanhã cedo nós vamos parar. Não, se for de comum acordo, tudo bem, mas eu não posso chegar lá e falar, amanhã cedo a gente vai parar. Não, porque a manutenção, como eu já falei, depende da produção, tá? Então, a gente levantava todos os defeitos, né, antes deles virarem falhas, e a gente ia eliminando todos os defeitos. Desde ferrugem, pintura, o equipamento sempre estava novinho. Sempre novinho. E aí, prioridade é o intervalo de tempo que deve ocorrer entre a constatação da necessidade de manutenção e o início dessa atividade. É um assunto polêmico, sendo seu conceito genérico. Qualidade do que está em primeiro lugar ou do que aparece primeiro. Então, o que é aqui? Né? Então, apareceu uma falha. Quanto tempo vai para essa falha virar? Né? Apareceu um defeito. Quanto tempo, né, vai para essa falha virar defeito? Quanto tempo vai para esse defeito virar uma falha? Né? Então, e aí, às vezes a gente conversando com a manutenção, a gente fala, olha, eu tô com defeito aqui, ele ainda não é uma falha. Quando que eu posso parar? Ah, não, esse mês não pode parar. Bom, tudo bem, não vai parar. Só que você sabe que a hora que quebrar, não vai trabalhar. E aí a manutenção é muito mais demorada, né? Porque às vezes está lá com barulho no rolamento, né? É um defeito. Aí, você chega lá e quer fazer uma intervenção, seja essa semana que vem, e aí o encarregado do setor, ou o setor produtivo, fala, não vai parar não, deixa quebrar. Beleza. Eu tenho caso onde eu trabalho, por exemplo, que eu falei, olha, eu preciso de umas 2 horas para tirar e trocar esse rolamento. Não, agora não pode parar não, porque eu tenho um monte de coisa para entregar. Tudo bem. Só que se quebrar,
a máquina vai parar, porque daí não produz mais, e eu vou demorar muito mais tempo, porque daí vai ter alojamento, vai ter eixo, aí não deu outra. Passou 2 dias, a máquina quebrou, né? Deu uma falha e a máquina quebrou. Aí eu desmontei, tive que mandar encher o alojamento do rolamento, fabricar outro eixo, isso demorou 2 dias, né? Sendo que antes, com 2 horas, eu sanava o defeito. Então, a briga com a produção sempre vai ser grande, tá, pessoal? Isso aí, a controvérsia vai ser grande sempre. Então, existem propostas de subdivisão de diversos órgãos como, né? Então, vamos falar sobre a manutenção. Então, nós temos lá o órgão da manutenção. Prioridade 1, emergência, ou seja, a manutenção que deve ser feita imediatamente depois de detectada a sua necessidade, né? Por exemplo, falha em equipamento prioritário, ponto preditivo em equipamento prioritário. Então, um exemplo, a fábrica tem as máquinas que trabalham com compressor de ar. A minha prioridade é que o compressor de ar sempre esteja funcionando corretamente, porque se parar o compressor de ar, para a fábrica inteira, né? Então, a prioridade é 1. No compressor de ar, sempre a prioridade vai ser 1. Prioridade 2. Quando é urgente, mas não emergente. A manutenção que deve ser feita o mais breve possível, de preferência sem ultrapassar 24 horas depois de detectada a sua necessidade. Um exemplo, defeito em equipamento prioritário. Falha em equipamento secundário. Então, vamos lá. Eu tenho o compressor de ar, e aí, né, meu compressor de ar está lá apresentando barulho. Pô, a prioridade é 1, né? Mas aí eu tenho outro equipamento lá, dentro da fábrica, que ele quebrou. E o compressor quebrou também. Então, qual que eu vou fazer primeiro? Vou fazer primeiro o compressor, depois o outro equipamento. Por quê? Porque daí eu restabeleço toda a produção e depois eu vou para aquela linha específica, né? Prioridade 3, necessária. Manutenção que deve ser adiada por alguns dias, porém sua execução não deve ultrapassar uma semana, né? Por exemplo, manutenção planejada em equipamento prioritário, reparo de defeito em equipamento secundário. Bom, vamos dizer lá, o compressor está com vazamento de ar. Eu fui lá, analisei, o vazamento é numa junta lá. E eu vi que eu apertei, o vazamento parou um pouquinho, mas ele continua até o final de semana. Então, eu posso, por exemplo, fazer essa manutenção no meu final de semana, quando a fábrica está parada, né? Então, essa é a prioridade 3. Prioridade 4, desejável. Manutenção que pode ser adiada por algumas semanas, porém não deve ser omitida. Manutenção planejada em equipamento secundário. Falha que não interfere no processo produtivo. Então, por exemplo, eu tenho lá um vazamento de ar, né? Uma mangueira lá, que ela ia para uma máquina que está desativada. Eu vou lá e fecho a saída de ar para aquela mangueira e pronto, né? Eu não vou ter problema. Eu posso adiar, quando eu tiver um tempo, eu subo lá e troco a mangueira, né? Se caso não for nem entrar uma outra máquina no lugar, posso até eliminar a mangueira e manter fechado. Então, essa é um tipo de prioridade 4. Beleza? Prioridade 5, prorrogável. Manutenção que pode deixar de ser executada. Melhoria estética de instalação, defeito que não interfere no processo produtivo. Por exemplo, a máquina está com a lateral enferrujada. Bem, é um defeito estético. Então, quando eu parar a máquina e sobrar um tempo, aí eu faço. Senão, ela vai ficando. Né? É uma manutenção que não interfere na produção. Ela não... É estético, né? É apenas estético. Ok? Como em algumas empresas surgem impasses entre os órgãos de manutenção, operação e segurança industrial, pela divergência de opiniões quanto à caracterização desses níveis, criou-se a prioridade combinada, para justamente evitar que as discordâncias prejudicassem o desenvolvimento do trabalho da equipe de execução da manutenção. Então, vamos entrar no órgão de operação, né? Prioridade 1,
equipamento prioritário fora de serviço com perda de produção. Então, eu tenho lá um equipamento que está parado, está perdendo produção e eu preciso entregar aquele produto agora, né? Prioridade 2, equipamento prioritário em condição deficiente de operação, ou seja, o equipamento está trabalhando, mas ele está, sei lá, de repente a correia está estragando, então ela está patinando, mas ela está trabalhando ainda. E eu tenho um outro equipamento parado, então eu vou primeiro no equipamento que está parado e depois eu volto para rever esse equipamento que está deficiente, mas está trabalhando, né? Prioridade 3, equipamento prioritário fora de serviço, sem perda de produção, por período limitado. Então, de repente tem uma máquina lá, não, ela só vai voltar a trabalhar na segunda-feira. Então, eu tenho um tempo para poder fazer essa manutenção. Então, primeiro eu vou fazer a prioridade 1, depois a prioridade 2, e aí, por último, a prioridade 3, né? E a prioridade 4 são equipamentos não prioritários, equipamentos que tanto faz como tanto fez. Eu posso deixar ele, né, parado, que não afeta a produção, não afeta nada, né? Por exemplo, né, um carrinho de paleteira. De repente quebrou um carrinho de paleteira, mas você tem 5 carrinhos de paleteira lá. Você nunca usa os 5 de uma vez, né? Então, deixa ele lá. Vou fazer na prioridade 1, depois a prioridade 2, depois a prioridade 3. Aí, a hora que sobrar o tempo, eu passo esse equipamento que é o de prioridade 4. Ok? Órgão de segurança industrial. Então, a gente falou sobre manutenção, falou sobre a produção, e agora vamos falar sobre segurança industrial. Então, por exemplo, risco de vida comum. Por exemplo, tem um fio descascado lá na máquina lá, e o operador já levou um choque. Pô, eu tenho que ir lá resolver urgente, né? Esse risco de prioridade 1, né, de segurança industrial, ele ultrapassa todos os outros, né? Todas as outras prioridades, né? Risco de vida restrita. Por exemplo, tem uma peça lá que pode cair, né? Ela tá presa lá com o parafuso só, mas ela pode cair em cima de alguém e vir a correr sérios danos. Então, eu tenho que ir lá também. Primeiro eu vou no risco de vida comum, depois eu vou no risco de vida restrita. Prioridade 3, risco de acidente não fatal. Então, se eu tenho um risco de morte, eu vou primeiro nesse risco de morte, né? Aí depois eu vou no risco de acidente. Ah, se o cara colocar a mão aqui, pode perder um dedo, né? É um risco, né? A gente tem que correr, mas se a gente tiver que decidir entre as atividades, né, a gente tem que colocar nessa ordem. A gente não ficar louco lá e ficar igual barata tonta, correndo para lá e para cá. Prioridade 4, aquele sem risco de acidente, mas que uma telha solta, ela está presa, mas não vai cair, mas está lá, né? Então, o pessoal fica com medo, não quer ir para aquele lugar para trabalhar, enfim. É alguma coisa do tipo. Às vezes a telha soltou uma parte dela lá, quando venta, ela faz um barulho e aí assusta o pessoal, né? Isso é comum acontecer nas empresas que têm cobertura de zinco, né? Depois de estabelecido os níveis de prioridade de cada órgão, deve-se estabelecer a tabela de prioridades finais, em função da combinação das prioridades definidas por cada um. No sistema de controle manual, a tabela fica com o órgão coordenador de manutenção, que, em função do serviço a ser executado, consulta os órgãos envolvidos para que definam os níveis de prioridade. Então, já dizendo aqui, sempre vai ser o que tem risco de vida, tá? Depois, o que tem risco de acidente e depois o que tem risco de o que tem parada de equipamento e perda de produção, tá? No sistema de controle informatizado, a tabela faz parte da programação e, em consequência, a ordem de serviço pode ser emitida com o nível de prioridade final, já está pré-estabelecido pela equipe de programação e manutenção. Tá? A utilização do critério de combinação de prioridades só deve ser aplicado quando existe segurança e rapidez na comunicação dos órgãos envolvidos com o órgão de controle ou com o computador, pois pode acarretar sérios prejuízos à produção,
caso de não atendidos dos primeiros e segundos níveis, que é emergência e urgência. Então, eu tenho lá, tem um cara lá que levou choque na máquina, a máquina está trabalhando e... Aí eu vou ver qual que vai fazer primeiro. Não, aí não tem que ver, tem que ir lá no cara que está levando choque, né? Então... Ô, professor, só Oi, uma hipótese aqui. Por pode falar. exemplo, você é mandado para consertar um negócio lá com urgência, só que você me ignora e vai fazer outro, daí chega uma pessoa lá e, sei lá, perde um dedo. Quem é que é responsável daí por essa pessoa perder o dedo no final das contas? É o cara ou a É o empresa? manutentor que não fez o reparo. Ele foi designado para fazer o reparo. Não fez, ele pode ser, inclusive, incriminado judicialmente. Tá? Se tem, por exemplo, uma ordem de serviço com data, mas tem que ter, né? Uma ordem de serviço com data, horário, tudo certinho. Então, quem é responsável por isso? Né? Primeira pessoa que é responsável por acidente dentro da empresa é o diretor da empresa. Né? Aí vem descendo. Coordenação de produção e coordenação de manutenção estão juntas. Né? Se o acidente ocasionou por falta de manutenção, o setor de produção sai fora. Aí vem o coordenador de manutenção. Por exemplo, né? Eu tomava conta de um shopping, né? E aí um dia deu um raio lá e desarmou o transformador de 128 mil. Né? Desarmou o disjuntor. E é um baita de um disjuntor. Imagina, o disjuntor de um shopping todo, né? Aí o gerente do shopping chegou e falou, não, aperta lá, aperta lá. Eu falei, aperta nada. Ninguém vai pôr a mão ali. Enquanto o cara não foi lá, buscou a roupa correta e tal, tudo, e foi lá para poder fazer o serviço. Por quê? Mas o shopping está parado. Eu falei, foda-se o shopping parado. A gente tem que priorizar a segurança do funcionário. Esse funcionário vai lá, aperta, dá um arco elétrico, queima o cara todo, ele vem a morrer, quem é o culpado? Eu que não cobrei ele, né, de usar o equipamento correto. Eu que mandei ele lá e fazer o serviço. Então, é assim que funciona. Mesmo o gerente de operação do shopping ter falado, não, pode fazer que eu assumo todos os riscos. Não, o cara não assume nada. A hora que chegar a Polícia Civil lá para poder fazer a investigação, o cara cai fora. Né? A própria Polícia Civil vai falar assim, quem que é o encarregado de manutenção? Aí vai o trouxa lá do Luciano lá falar, sou eu. Por que você mandou o cara trabalhar sem o equipamento de segurança? Né? Então, era assim que eu tratava os funcionários. Vai subir numa escada lá. Então, se a escada não estiver amarrada, não tiver tudo certinho, o técnico de segurança não foi lá, já viu que está tudo certo, né? O cara está com cinto de segurança, tem ponto de ancoragem, não vai fazer o serviço. Né? Se tinha uma máquina lá que estava com algum problema, né, de soltar, de repente soltar um volante, esse volante, né, pular fora, né, e acertar uma pessoa e tal, tudo, né, eu ia lá e não deixava mexer no negócio. Ó, para e vamos fazer, né? E a hora que a máquina estiver parada, você faz. Não, mas o cara mandou só apertar aqui, dá para apertar rodando. Não vai fazer nada disso, não. A máquina para 2 minutos, depois ela roda mais 2 minutos. Em 2 minutos eu aperto isso aqui. De jeito nenhum. Imagina o cara tá com a chave lá, e aí o volante começa a rodar e não consegue arrancar a chave. E aí? Né? Torce a mão do cara lá. Quem que vai ser indiciado criminalmente? O encarregado dele. Assim como eu tive uma situação que eu estava numa máquina, né, esperando para a equipe começar a trabalhar. E aí eu estava ali, rodando em volta, esperando, a máquina estava parada, o pessoal estava terminando a produção e limpando ela. E aí tinha 2 meninas que eram surdas e mudas, né? Tinha 2 meninas que eram surda e muda. E a máquina tinha todas as proteções e tal, tudo. Só que a menina deitou dentro da proteção e enfiou a mão lá dentro, onde não tinha nem como ela ter alcançado. Mas ela conseguiu a façanha de alcançar lá dentro. Né? Ela entortou a proteção porque ela queria limpar lá dentro, onde tinha uma faca trabalhando. Resultado, cortou os 4 dedos da mão. Né?
E eu estava ali esperando e tal, olhando para cima, olhando para o lado e tal. De repente, a menina caiu no meu pé e começou a rolar. Aí que eu olho na máquina, eu vi os dedos dela lá debaixo da máquina. Aquilo me deu um calafrio, assim. Aí eu saí correndo, apertei um dispositivo de emergência que a gente tinha lá. Aí veio o bombeiro correndo, né? Que a empresa tinha bombeiro, tinha técnico de segurança, tinha enfermeiro. Veio bombeiro, veio técnico de segurança, veio enfermeiro, veio brigada de emergência, veio todo mundo. Aí pegou ela, pegou os dedos dela, mas não conseguiu implantar. E aí levaram ela para o hospital. E aí quem que respondeu, né? Quem que teve que ir lá na Polícia Civil e responder? O chefe dela. Por quê? Porque ela não cortou o dedo por falta de manutenção ou por falta de segurança, né? Ela cortou o dedo, depois foi averiguado que ela já tinha feito todos os procedimentos de segurança. O que são procedimentos de segurança? O setor de segurança monta juntamente com a produção e manutenção, dizendo, ó, essa proteção aqui é para sua segurança, você não pode mexer, não pode ultrapassar dela e tal. A pessoa assina lá, tem um treinamento, às vezes de 1 dia, 2 dias, para saber de todas as proteções da máquina. E ela tinha feito todos os treinamentos. Mas ela quis colocar a mão lá e ela achou que não ia acontecer nada, que era exagero do pessoal. Eles estavam falando só por exagero. Ô, professor, Oi? ela queria ser indenizada, isso sim. Oi? Ela queria ser indenizada pela empresa. Indenizada pela empresa? Nada. Ela levou, foi advertência. Aí, ó. Quase foi mandada embora por justa causa. Porque ela burlou o sistema de segurança. Ela entortou Sim. a proteção. Né? E ela sabia que não podia. Então, da mesma maneira que o funcionário tem os seus direitos, a empresa também tem. Se ela treinou, orientou, né, tem as proteções, tudo certinho. Também não adianta a empresa treinar o cara e deixar a máquina sem proteção. Aí quem responde, quem tem que indenizar a pessoa é a empresa. Né? Agora, a empresa treinou, tem todas as proteções, né? O policial civil que foi lá, né? Eu acompanhei o policial civil lá, mostrar a máquina para ele. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, enfia a mão aqui e tenta chegar aqui onde ela cortou o dedo. Faltava uns 15, 20 centímetros para ele chegar lá. Mas ela foi se enfiando lá no meio, foi entortando a proteção até conseguir chegar. Então, quer dizer, ela burlou o sistema de proteção. E aí ele falou, não, realmente a empresa não teve culpa nenhuma. Tem todos os dispositivos de segurança funcionando. Ele fez eu testar dispositivo por dispositivo da máquina, tudo certinho. E o problema foi do operador mesmo. Ela levou uma advertência, né? Já com suspensão. E ela demorou quase 6 meses para voltar a trabalhar. E quando ela voltou, né? Ela ainda perdeu mais 3 dias de trabalho. E daí ela levou a suspensão de 3 dias, né? Direto. E aí ela entendeu que não podia burlar o sistema de proteção. Aí ela foi trabalhar na área de segurança. Aí ela começou a trabalhar na área de segurança do trabalho, mostrando para as pessoas como fazer a limpeza do equipamento, né? Aí ela que dava o treinamento. A empresa pegou ela e falou assim, ó, já que você teve a ruim experiência, vamos usar essa experiência para ensinar as outras pessoas. Aí eles pegaram ela para fazer esses treinamentos aí. Ela contava a história assim, tá vendo que eu perdi esses dedos? Ó, então foi aqui, ó. É igual na Dori aqui em Rolândia, né? Eu trabalhava ali, a menina estava fazendo a limpeza, e aí eu falei para ela, falei assim, cuidado, menina, isso aí, pegar a sua mão aí, você está fazendo com a máquina ligada, desliga a máquina, né? E aí ela falou assim, não, estou acostumada, 20 anos trabalhando aqui. Na hora que eu virei as costas, ela perdeu o dedo. Mesma coisa. Aí ela levou advertência, porque ela estava limpando a máquina com a máquina ligada, né? Ela estava burlando o sistema de proteção da máquina, porque tem uma proteção. Então, quando você levanta a proteção, a máquina para. Aí, o que ela fez? Ela ergueu a proteção e colou uma fita no sensor. Então, o sensor ficava como se a máquina tivesse com a proteção abaixada. E aí, quando o pessoal viu isso, foi lá, né? Deram também advertência para ela, mas só foi advertência, não foi suspensão. E aí ela ficou também, essa ficou quase 1 ano. Tentou implantar, implantou o dedo, daí não deu certo, enfim. E aí quando ela voltou, a primeira CIPAT que teve, a mão dela estava na placa da CIPAT, né? Como exemplo para as outras pessoas. Né? E a frase eu até lembro, né?
não burle o sistema de segurança da máquina. É a sua proteção. Né? E aí tinha a foto do sistema que ela tinha burlado e a foto da mão dela no dia que ela cortou o dedo. Para causar impacto mesmo nas pessoas, para as pessoas entenderem que proteção de equipamento é um negócio sério. Tá? É igual um mecânico que eu trabalhava junto com ele, ele mandava eu fechar a máquina e ligar. Não, eu vou ficar aqui dentro aqui para poder dar uma olhada. Eu falei, mas eu não vou fazer isso nunca. Eu saía de perto e ia embora. Ó, se quiser fazer, você que se vire aí. Aí ia lá, fazia o operador vir, ele ficava dentro da proteção da máquina, né, que a máquina era grande. Então, a melhor situação foi fazer uma proteção, né, de grade e aquele plástico transparente, né, que a pessoa não tinha como entrar para dentro. Se abrisse a porta, a máquina parava. Então, ele queria testar alguma coisa da máquina, toda vez que ele queria testar, ele mandava o operador ir lá, ligar, fechar a porta e ligar com ele lá dentro. E ele ficava espremido lá. Ah, mas eu não vou fazer isso nunca. Aí ele brigou comigo, né? Eu briguei com ele um monte de vezes e tal, a gente até parou de conversar uma época. E aí depois eu fui... Ele me chamou para mim depor numa audiência dele, e quando eu cheguei na audiência ele estava sem 2 dedos da mão. Tinha perdido o dedo justamente naquela máquina. Ele foi tirar uma peça lá e a máquina ligou inesperadamente e arrancou o pedaço do dedo. Então, eu tenho situações aí inúmeras. A gente ficar conversando aqui, a gente vara a noite falando sobre situações de segurança. Então, isso tudo, né, porque a gente estava falando aqui, né? A gente acabou de falar de segurança industrial, né, atrelado à manutenção. Então, nós precisamos ter, né, a consciência de que a segurança vem sempre em primeiro lugar. Agora, tem empresa, por exemplo, que não está nem aí. A segurança não é em primeiro lugar. Então, eu, por exemplo, entrei numa empresa em Arapongas. Quando eu entrei, que eu vi como era, fui tirando foto de tudo e mandei um dossiê, né, um relatório para o diretor da fábrica, no meu e-mail particular, né, mandei um e-mail dele e falei, olha, se acontecer qualquer acidente por conta dessas situações, eu não sou responsável. Né? E aí eu já perguntei, quando a gente pode iniciar a manutenção de todas essas situações? Davam mais de 300 situações. Entre fio desencapado, fio quebrado, máquina solta, pedaço de máquina que ficava balançando. E aí ele me respondeu, a gente vai vendo. Eu falei, beleza, ótimo. E daí tirou o meu da reta. Né? Se acontecesse qualquer coisa, graças a Deus, trabalhei lá 3 anos e não aconteceu nada. Mas eu dei um jeito de sair de lá rapidinho. A caracterização dos níveis de prioridade é feita tomando por base o grau de importância do equipamento no processo produtivo da instalação. Existem divergências na própria definição de equipamento, né? E sua posição relativa entre os conceitos de sistema operacional e componente. Então, vamos lá. O que é um componente? Componente é um engenho essencial ao funcionamento de uma atividade mecânica, elétrica ou de outra natureza física que, conjugado a outro, criam o potencial de realizar um trabalho. Por exemplo, um motor de explosão, uma caixa de transmissão, uma bomba de óleo, uma bomba de água, um cilindro pneumático. Então, tudo isso daí é um componente. Uma válvula pneumática, um componente. Tá? Equipamento. Conjunto de componentes interligados que se realiza materialmente uma atividade de uma instalação. Exemplo, um trator, uma ponte rolante, um disjuntor, um britador. Então, por exemplo, por que está falando aqui de um disjuntor? Porque se ele cair, parou o equipamento. Né? Então, ele tem que ser considerado como um equipamento. Né? Uma máquina de produção de macarrão, produção de biscoito, enfim, né? De qualquer outra coisa que possa ter na empresa que você trabalha. Não sei vocês aonde trabalham aí, mas as máquinas que vocês têm lá de produção. Então, essas máquinas, né, toda ela é considerada um equipamento. Tá? Sistema operacional. Conjunto de equipamentos necessários a realizar uma função de uma instalação. Exemplo, uma frota de caminhão, uma oficina mecânica, um conjunto de tornos mecânicos de produção em série,
um conjunto de laminadores, né? Por exemplo, na fábrica que eu trabalho, existe uma laminadora de vidro, né? Então, desde a máquina que produz o vidro, a máquina que lamina, o forno que faz a união, né, do vidro laminado. Então, isso tudo é o sistema operacional. É todo um sistema, né? Eu tenho uma outra máquina que lapida vidro dos 4 lados, né? Então, são 7 máquinas interligadas, uma com a outra, né? Aliás, 8 máquinas interligadas uma com a outra. Então, eu tenho um sistema operacional. Então, esse sistema operacional ele não pode parar, né? Ele tem que estar sempre trabalhando. Então, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção no sistema todo, né? É um motor que está com defeito aqui, é um outro motor ali, e fazendo essa manutenção, né? Então, isso tudo é um sistema operacional. Por exemplo, aqui falou sobre conjunto de torno mecânico, né? Então, se eu tenho um torno aqui, o cara primeiro faceia, né, o eixo. Aí o outro da frente, ele faz o primeiro rebaixo. Aí ele tira, coloca no outro torno, o cara faz o segundo rebaixo. Então, eu tenho uma cadeia de produção, um sistema operacional. Se parar um torno, né? Só se eu tiver um torno sobrando lá na frente, eu posso pular um. Mas se eu não tiver, então tudo funciona com o meu sistema, né? E aí eu preciso manter isso aí tudo rodando. Além das atividades de manutenção com suas prioridades, existem outras que ocupam o pessoal de execução da manutenção e que devem ser definidas para permitir uma boa gerência de mão de obra. Tá? Então, por exemplo, existe a atividade da manutenção, mas existe a atividade, por exemplo, do operador do equipamento e do encarregado do setor produtivo e do encarregado da manutenção. Se cada um fizer o seu papel, o equipamento vai ter uma vida longa. Agora, o operador que está todo dia no equipamento, ele deixa a falha, né? Deixa lá um defeito, mais um defeito, mais um defeito, e se torna uma falha. Aí ele vai lá e chama a manutenção. Tô com um problema aqui, lá, aqui, lá. Aí ele mostra um monte. Mas por que você não falou antes? Eu achei que não precisava, a máquina estava trabalhando. Né? Então, isso tem que ser cobrado pelo encarregado de produção e pelo supervisor de manutenção ao encarregado. Preciso que seja averiguado todos os defeitos antes que vire uma falha. Né? E aí, também preciso de tempo para poder executar o serviço. Não adianta o cara chegar lá e falar assim, estou com defeito aqui, 30 defeitos na máquina. Tá, mas quando posso parar? Não pode parar. Aí não adianta nada. Né? Então, tem que ter um bom senso entre todas as partes. Ok? Serviços de apoio. Né? São serviços feitos pelo pessoal de manutenção, visando a melhoria das condições de segurança e de trabalho, atendimento a outros setores não ligados à produção, como manutenção da rede de iluminação externa, confecção de placas de sinalização de estrada, né? Manutenção predial, manutenção de TI. Né? Então, são serviços de apoio à manutenção. Por exemplo, se eu tenho uma máquina lá que tem um problema de software no computador, eu não preciso saber. Se a empresa tem um técnico de TI, ele tem que ir lá e tem que resolver o problema. Muitas vezes ele não resolve, porque o técnico de TI ele conhece de computador. Sistema operacional de máquinas, é difícil o técnico que conhece e sabe como proceder. Beleza? Novas instalações. Então, quando uma empresa está sempre em busca de ampliação, né, do processo fabril e da fábrica, instalação de novas linhas produtivas, produtos novos e tal, tudo mais, né? Então, tem que ter uma equipe para fazer essa nova instalação. Porque eu não posso tirar a minha equipe que está fazendo a manutenção dentro da fábrica, que está mantendo a fábrica rodar, para mim tirar para ir lá fazer, né? Até posso, mas aí eu não faço nenhuma coisa nem outra. Né? Fica aquele negócio, né? Se é uma nova instalação a cada ano, aí não, tudo bem. Mas tem empresa, por exemplo, que ela produz lá um determinado produto
Aí esse produto sai de linha. Daí ela tira todos os equipamentos, né? Aí ela manda lá para outro lugar, né? Para outro país que ainda está produzindo. E aí ela traz um produto que às vezes parou de produzir em outro país, ou que comprou um produto, né? A produção de um produto novo, e aí faz a montagem desses equipamentos, né? Instalação de novos equipamentos para ampliação da produção, modificação em equipamentos para melhorar seu desempenho ou facilitar a manutenção, substituição de equipamentos antigos por outros mais modernos, os testes e aceitação de novos equipamentos, comissionamento, pré-operação, recebimento, homologação, podem ser enquadrados nessa definição, bem como a alteração da disposição física para atender à mudança de projeto. Porque não adianta o encarregado de produção chegar e falar assim, ó, eu quero que faça aqui. Aí você chega lá, a máquina usa esgoto, usa água, água gelada, usa água potável, usa energia elétrica, usa pneumático, e você fala assim, ó, mas eu não tenho nada aqui. Vamos colocar naquele outro setor lá, que lá a gente tem todas essas instalações, senão eu vou ter que fazer tudo do zero. E aí vai, né, uma conversa entre o gerente de manutenção com o gerente de produção. Tá? Alguma dúvida aqui? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Tranquilo, professor. Lembrando que essa professor, aula vai... Oi, pode falar. Você pegar uma máquina velha, daí, por exemplo, você só bota itens novos nela, seria novas instalações? Tipo, eu considero uma máquina, entre aspas, nova? Se Ela você muda for fazer a restauração de um equipamento, é também novas instalações. Por exemplo, eu tenho uma máquina lá, nós éramos em 3 pessoas na manutenção onde eu trabalho. E é um eletricista, um mecânico e eu, que sou mecânico, eletricista, encarregado, tudo, né? E aí, eu peguei uma máquina para reformar. Já faz um ano que eu não relo a mão nela. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ir lá para encostar nela. Agora, eu contratei mais uma pessoa, só que eu estou de férias do serviço. Então, ele estava aprendendo, né? Contratei ele em dezembro. Inclusive, é um aluno, né? É um colega de vocês, mas de uma outra turma. Ele está no curso semipresencial. Então, ele está aprendendo a trabalhar com a fábrica, para quando eu voltar, eu possa ficar somente na restauração daquele equipamento. Já está 50% pronto. Só que agora os outros 50% são aqueles detalhes, né? Que às vezes funciona, às vezes não funciona, e a gente tem que começar a quebrar a cabeça para poder fazer funcionar. Então, eu preciso, quando voltar de férias agora, né? Dia 20 do mês que vem, 18, acho que eu vou voltar, tem que ver, não, nem sei que dia que eu vou. A gente vai ter que ir lá e pegar essa máquina e fazer ela funcionar, né? Então, isso são novas instalações. Então, a gente vai separar uma pessoa para fazer essa restauração. Porque senão, o que acontece? Acontece igual está lá. Eu começava a mexer, aí parava, ia atender a produção, aí voltava, aí já tinha esquecido tudo que eu tinha feito, aí o serviço não anda, o serviço não vai. Né? Então, por isso que tem que ter uma pessoa, né? Você está lá instalando máquina, né? Por exemplo, eu fui para o Mato Grosso, para filial, né? Fui levar uma máquina velha, mas eu fui levar uma máquina e instalar ela lá no Mato Grosso. Então, saí da fábrica, ficou os dois trabalhando lá, cuidando, se virando para a fábrica, e eu fui para Mato Grosso, cheguei lá, montei a máquina, tal, fiquei 3 dias lá, voltei embora, e aí volto a trabalhar. Então, quer dizer, nesse meio tempo, eu parei de mexer nessa máquina que eu estava reformando e fui para o Mato Grosso. Aí parei de mexer nessa máquina que eu estava reformando para atender isso. Parei para atender aquilo. Aí toda hora você para. Você não consegue dar sequência no serviço, né? O serviço vai ficando amarrado. Né? Você não consegue fazer o negócio andar. Ok? Então, o que o pessoal chama, né, de reforma de máquina, né? Fazer um retrofit, né, das máquinas. É muito interessante isso daí, porque às vezes com 40%, 30% do valor de um equipamento novo, você consegue restaurar um equipamento, depende das condições, claro, que ele tiver, né? Eu, por exemplo, fiz um orçamento para restaurar o equipamento lá que era inviável. Então, o que a gente fez? Passei para o diretor da empresa e falei, ó, eu vou gastar tanto. Ele falou, mas esse valor eu compro uma máquina nova. Eu falei, tá. Se você quiser comprar uma máquina nova, eu agradeço. Senão, a gente vai gastar tanto para restaurar essa máquina.
Fora que eu vou precisar de mais uma pessoa para me ajudar a restaurar essa máquina pelo prazo que ele queria. Então, isso tudo entra em novas instalações. Respondeu a pergunta? Opa, respondeu sim, professor. Então tá. Lembrando que essa aula vai estar gravada, tá? Depois eu vou mandar o link da outra aula que nós tivemos. Eu vou erguer ela no YouTube e mando o link para vocês. E essa daqui também, assim que estiver disponível, eu já ergo ela no YouTube e mando o link para vocês. Porque aqui no... Oi? O senhor também manda os slides? Eu não sei se o senhor mandou o da... Não mandei ainda. Assim que eu terminar esse slide, daí eu mando para vocês. Ah, tá? beleza. Então, beleza. Então, treinamento interno, né? Aí, a empresa que é grande, né? A empresa que é grande e precisa, né? Quando o manutentor entra, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha 120 funcionários na manutenção. Então, quando a gente precisava fazer um treinamento interno, né? Tinha 2 manutentores que eles trabalhavam só com o treinamento dessa pessoa, né? É um treinamento visar trocar experiência entre o pessoal de manutenção ou utilizando instrutores externos que vêm ao local de trabalho desse pessoal. São excluídos dessa definição os treinamentos em que os treinados são afastados de sua área de atividade, em virtude de não se contar seu tempo como disponível para a instalação, né? Então, por exemplo, se o cara está em treinamento, existe alguns controles, né? Vocês vão ver isso no planejamento e controle da manutenção, na sexta-feira, a aula 100% EAD. Daí, né? Amanhã, vocês têm uma aula EAD, pelo SGE, não, pelo AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? E aí, nessa aula, vocês vão começar a ver essa parte de controle da manutenção, né? O que é o MTBF, MTTR. Então, vocês vão ver um monte de coisa aí, tá bom? Trânsito de pessoal. Deslocamento de pessoal por via aérea, terrestre, marítima ou fluvial de instalações distantes uma das outras. É necessário definir esta atividade a fim de desonerar o custo de manutenção e verificar a conveniência, ou não, de manter turmas fixas nos locais mais distantes. Então, por exemplo, trabalhei numa empresa em Londrina, uma multinacional, que ela tinha várias unidades aí no Brasil. Tinha uma unidade lá em Araras, né, que era a unidade mãe aqui no Brasil. Tinha uma unidade lá em Manaus. Tinha uma unidade em Turvo, aqui no Paraná. Em Guarapuava, em Bragança Paulista, enfim, vários locais. Então, eu era a pessoa designada para ir até esses locais, porque eu tinha capacidade, né? Uma pessoa só, eu conseguia resolver qualquer problema que a máquina viesse a ter. Pneumático, hidráulico, mecânico, elétrico, CLP, software, enfim, né? Eu conseguia sanar qualquer problema, né? Às vezes precisava de uma ajuda, outra, né, de alguém, aí eu ligava, perguntava, coisa que eu não tinha feito e tal, enfim, mas quem ia normalmente era eu. Então, quando eu saía da empresa, às vezes ficava 4, 5 dias fora, então, quando eu saía da empresa, o meu custo de salário, encargos, hora extra, tudo mais, saía da fábrica e ia para essa unidade distante. Daí chegava. Quando eu voltava de volta, então, voltava o custo para a unidade onde eu trabalhava. E aí, com isso, eles viam se existia a necessidade de ter pessoal preparado para fazer a manutenção nessa cidade, ou se eles toda vez ficavam chamando gente de fora, né? No meu caso, eu ia inclusive em Araras, né, que era a nossa matriz, né, aqui no Brasil, mas eu ia lá às vezes resolver problema que o pessoal não conseguia resolver. Então, aqui eu já tinha resolvido o problema, aí eu ia para Araras, e aí ia lá na matriz da empresa, chegava lá, ficava pagando de gatão, né? Aí só mandava os caras fazer, ó, faz isso, faz aquilo, que eu ficava ensinando o pessoal. Então, faz isso, faz aquilo, faz assim, não é assim, é assado. Eu literalmente dava aula para o pessoal, né? E aí era comum eu sair da minha unidade aqui de Londrina para ir para Guarapuava, Turvo, Araras, enfim, né? Para onde precisasse, né? Como eu fiquei pouco tempo lá, não teve tantas viagens assim. Mas eu ia sempre que precisava de alguma atividade aí, que precisava de uma pessoa específica, né?
Por que às vezes eu saía daqui para ir em Araras, numa outra unidade? Porque, assim como eu falei, né? Eu não sou especialista em todas as áreas. A minha especialidade é manutenção mecânica. Mas eu conheço bastante de manutenção elétrica, né? Sou especialista em manutenção pneumática, hidráulica, então eu conheço muita coisa. E software, CLP e tal, eu sei um pouquinho, mas dá para mim quebrar um galho, né? Então, às vezes, o que acontecia? O pessoal tinha que tirar 3, 4 pessoas da unidade lá de Araras para deslocar até, por exemplo, Bragança Paulista. Então, eu ia lá sozinho, resolvia todo o problema, não precisava ir 3, 4 pessoas, né? Porque eles têm que pagar hotel para a pessoa, carro, enfim, né? Um monte de coisa que era tirado, né? Quando eu ia para lá, né? E eu ganhava menos que os caras. É normal isso. Vamos lá. Grandes reparos ou revisão geral, né? Então, aqui quem perguntou, né? Quando a empresa tem uma área de manutenção enorme, né? Como tinha lá 120 colaboradores, quando entrava um grande reparo, né? Por exemplo, teve uma máquina que eu tive que desmontar, né? Ela toda e mandar as peças para São Paulo para poder refazer as peças. E aí as peças demorou para ficar pronta, porque era muito grande, precisava de uma fresa específica. Ela chegou em São Paulo e ficou na fila. Ficou 8 meses na fila para poder entrar, para poder fazer a manutenção nela, né? O enchimento dos rolamentos. Dava mais ou menos uns 800 milímetros os rolamentos que ia na máquina, né? E como estava tudo folgado, então a gente teve que mandar para lá. Ao todo, eu fiquei 1 ano com a máquina parada, né? Fazendo reparos, revisão e tal, tudo. Então, eu entrei para essa equipe de reparos e revisão geral durante 2 anos dentro da empresa e fiz a revisão de 3 ou 4 máquinas, né? Que uma demorou acho que uns 30, 40 dias, a outra demorou 1 ano, que foi... mas eu não fiquei 1 ano trabalhando nela, né? Eu ajudava outros setores, mas eu fui fazendo tudo que dava para mim fazer até o dia de montar. Aí, o dia de montar, quando chegou as peças, fomos lá, montamos ela e tal, colocamos para trabalhar, a máquina zerou. Os equipamentos de grande porte, que podem interromper a produção, são classificados como manutenção preventiva, com prioridade variável de necessidade ou urgência, em função dos ajustes internos e externos envolvidos. Esses equipamentos devem ser destacados dos demais para serem estudados separadamente, atribuindo-lhe tratamento especial, visando minimizar o tempo de interrupção do processo produtivo. É comum a aplicação da técnica e análise de custos específicos, o que justifica uma nomenclatura própria para facilitar a seleção de seus registros. Então, quando a gente fala de manutenção grande, né, tudo tem que ser registrado. Então, a gente pode tirar de custo de produção e colocar para um custo de grande revisão ou reparo, né, ou revisão geral. E aí, esses custos eles ficam atrelados à produção, mas de uma maneira mais sutil, para não erguer o custo de manutenção lá em cima, né? E aí, a empresa às vezes tem um custo para aquisição de novos equipamentos, então ela faz a retirada de uma certa porcentagem de valor, né, para esse fim, e o restante daí eles rateiam entre os setores, né? Depende como a empresa trata, né? Tem empresa que joga 100% essa manutenção no centro de custo de aquisição de novos equipamentos. Para efeito de controle, as 4 primeiras atividades citadas podem ser englobadas numa única terminologia, serviço de apoio, e a quinta como manutenção preventiva, evitando-se, assim, a multiplicidade e subdivisão dos arquivos, relatórios, né, e tudo mais. Pela mesma razão, é recomendável enquadrar nas definições básicas e respectivas prioridades as atividades com terminologias específicas, como inspeção ou manutenção de rotina, né? Então, o que é uma inspeção, pessoal? É quando eu vou no equipamento, parado ou não, eu vou fazer uma inspeção e vou relatar todos os problemas que ele tem, todos os defeitos, né? Não são falhas, porque falhas o equipamento não está rodando, todos os defeitos que o equipamento tem.
ou manutenção de rotina. Ou seja, de repente, todo dia 10 eu tenho que parar aquele equipamento para fazer uma manutenção de rotina, que é o caso de uma empresa onde eu trabalhava. Então, eu tinha 25 máquinas e cada dia eu parava uma máquina para fazer a manutenção dela, né? Então, isso era programado, tudo certinho, né? Tinha uma equipe que programava, me entregava tudo, falava, Luciano, ó, o que tem que mexer isso aqui, as peças estão aqui, o que faltar está lá no almoxerifado, isso aqui já está separado no almoxerifado, é só pegar. Então, eu só chegava, ia trabalhar, fazia o meu serviço, montava a máquina, botava para rodar e acabou, né? Então, a gente tinha uma manutenção de rotina, né? Então, a manutenção preventiva com prioridade necessária, caracterizados pela alta frequência ou baixa periodicidade e curta duração, normalmente efetuados utilizando os sentidos humanos e sem acarretar indisponibilidade do equipamento, né? Então, o que é uma inspeção e manutenção de rotina, né? Então, dentro da inspeção, você vai lá e vai ouvir o equipamento. Você vai ver se ele tem alguma coisa vibrando, alguma coisa fazendo um barulho diferente, né? Então, para isso, você tem que conhecer o equipamento também, né? Você vai olhar para o equipamento, ver se não tem alguma trinca, alguma coisa, né? Essa semana eu fui na oficina de um colega meu, ele trabalha com manutenção, ele tem um torno, né, mecânico, né? Tem 3 tornos, uma fresa e tal, ele faz serviço. E aí ele faz solda também. Aí veio uma carreta para ele soldar o diferencial da carreta. Aí ele foi lá, e como ele sabe que eu também dou aula de solda, né? Ele chegou e falou assim, daí, professor, fala para mim se essa solda aqui não está bonita. Aí eu olhei para a solda que ele tinha feito e falei, olha, a solda está bonita, mas está errada porque trincou bem do lado. Então, se você montar... E ele já estava levando a roda para poder montar na carreta. Ele não tinha nem visto que tinha trincado. Aí eu falei, se você levar para montar, vai dar problema. Aí eu vi ainda um outro local que ele nem tinha visto, que é o suporte da Quick, que estava trincado também. Aí eu falei para ele, ó, normalmente, ainda brinquei com ele, falei, normalmente quebra aqui, né? Não aí embaixo. A hora que eu virei assim o diferencial, falei, aí tá quebrado mesmo. Aí ele falou assim, nossa, nem eu, nem o dono da carreta não tinha visto isso daqui. Aí ele pediu umas orientações de como soldar e tal, tudo, mostrei para ele como faz e vazei. Nem esperei ele terminar. Ele que se vive lá, né? Então, os sentidos humanos é visão, olfato, né? De repente, está cheirando óleo queimado aqui, está cheirando borracha queimada, tem um cheiro diferente aqui na máquina. O que pode ser, né? Então, quando tem alguma coisa, né? Um defeito, né? Então, a gente pode pegar nessa inspeção e fazer com que vire uma preventiva, e essa preventiva a gente tire todos esses problemas, né? Então, com o objetivo de acompanhar o desempenho de seus componentes. Podem ser desenvolvidos pela operação a partir de programação da manutenção, ou por inspetores da manutenção com essa função específica. Deve receber controle simplificado. Então, onde eu trabalhava, a gente tinha uma inspeção que era todo o setor de manutenção, produção, segurança, tudo. Então, quando parava a máquina para inspeção, o técnico de segurança fazia uma ronda, fazia uma inspeção, o eletricista fazia uma inspeção de elétrica, o eletrônico fazia uma inspeção, né, no software da máquina para saber se não tinha alguma coisa com falha, uma lâmpada queimada, alguma coisa assim. Eu fazia a inspeção na mecânica pneumática e hidráulica, né, e ajudava nas outras coisas também e tal. E o operador fazia na parte operacional. O encarregado de produção também fazia essa inspeção de rotina na máquina, uma inspeção de produção. Aqui. Lubrificação. A lubrificação é um serviço de manutenção preventiva, com prioridade necessária. Lembra lá aquelas prioridades, né? Então a gente volta lá para vocês poderem ver. Onde são feitas adições, trocas, complementação, exame e análise dos lubrificantes. Pode ser executada pelo operador do equipamento ou por um lubrificador. Pode receber controle simplificado, indicando pontos a lubrificar, tipo de lubrificante
dosagem e frequência de lubrificação. É importante o acompanhamento do processo para evitar que sua omissão ou má execução acarrete danos ao equipamento. Então, onde eu trabalho, quem faz a lubrificação é o operador. Aí ele vai lá, coloca a bomba, ele bombeia, não entrou graxa, porcaria nenhuma. Aí ele fala, tá lubrificado. Ele não tem aquela, né, aquela coisa de ver, aquele feeling, né, de ver se saiu graxa lá no rolamento ou não. Ele simplesmente lá, é 3 bombadas, ele vai lá e dá 3 bombadas. Se o bico tiver entupido, né, ele vai lá e força 3 vezes lá, nem tá chegando até o final. Ah, não, mas eu já bombei lá, é que tava duro, mas já bombei. Aí você vai ver, o rolamento tá seco, né? Então, isso tem que ser feito com critericidade. Manutenção sistemática. Serviço de manutenção preventiva, com prioridade necessária, onde o equipamento sofre parada pré-estabelecida a partir de experiências operativas, recomendações do fabricante ou referências externas, né, através daquela inspeção, para que sejam feitas medições, ajustes e, se necessário, troca de peças. Requer registros históricos dos equipamentos e a periodicidade das paradas deve ser definida por profissionais experientes de manutenção, que irão sendo ajustadas através do acompanhamento da incidência de corretivas. Então, quanto maior o tempo, né, de parada de equipamento, por exemplo, ele parou hoje, só vai parar daqui 30 dias, eu não preciso fazer uma manutenção preventiva de 15 em 15 dias. Eu posso estender para 20, para 30 dias, para 40, né? Aí depende do tempo que eu preciso, tá? Revisão de garantia. Exame dos componentes dos equipamentos antes do término de suas garantias, visando verificar suas condições em relação às exigências contratuais. Depende do equipamento seu enquadramento, se como manutenção preventiva ou grande reparo, com prioridade necessária ou urgência, função do prazo de término da garantia. Manutenção seletiva. Serviço de troca de uma ou mais peças ou componentes de equipamentos prioritários, de acordo com recomendações de fabricantes ou entidades de pesquisa. Trata-se de um controle seletivo para execução de manutenção preventiva, com prioridade de emergência, urgência ou necessidade, dependendo do prazo indicado pela referência em relação ao momento em que é feita a intervenção. Um exemplo aqui é a troca da correia dentada de um automóvel. Ela vai rodar tantos mil quilômetros. Depois disso, ela precisa ser trocada. Por quê? Porque a quebra de uma correia dessa pode causar um dano muito maior. Então, a gente normalmente faz essa troca num período pré-determinado. Tá bom? Manutenção preditiva, né? Serviço de acompanhamento de desgaste de uma ou mais peças ou componentes de equipamentos prioritários, através de análise de sintomas ou estimativa feita por avaliação estatística, visando extrapolar o comportamento dessas peças ou componentes e determinar o ponto exato de troca ou reparo. Trata-se de controle preditivo ou previsivo, né? Tem alguns países que chamam de manutenção previsível. Para execução de manutenção preventiva, com prioridade de emergência, urgência ou necessidade, dependendo da posição do ponto preditivo em relação ao momento atual de produção. A necessidade de condensar e agrupar informações em um número reduzido de símbolos, além de padronizar uma forma de expressão, torna-se um excelente meio de comunicação, ocupando menor espaço nos processos usuais de recepção, tratamento e emissão de dados. Como exemplo, temos o cifrão, código usado para expressar unidade monetária, em vários países e reconhecido até por analfabetos. Portanto, a codificação só é válida quando atende seus usuários, facilitando a identificação do que se propõe expressar, ou quando correlacionada informações já difundidas com outras que lhes serão associadas segundo a mesma simbologia. Nós vamos dar uma pausa aqui. Essa nossa aula, infelizmente, ela é bem pesada, porque é uma aula 100% teórica. Nós vamos dar uma pausa, aí daqui a pouco a gente volta, tá? Eu chamo vocês aí, podem ficar tranquilos. Eu vou parar a gravação para não ficar aqui no meio, né? Pronto.